Olá, tudo bem? Aqui é a Prof. Doc e esse é o seu canal de língua portuguesa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Você sabia que as orações que constituem os períodos subordinados são chamadas de orações subordinadas? Orações subordinadas. Veja a seguir. São orações dependentes, ou seja, dependem de outra oração para ter sentido completo. Elas são classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Substantivas. Veja a seguir. Orações substantivas são aquelas que exercem função de substantivo. São classificadas em subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva, ou seja, 6 tipos. Orações substantivas começam maioritariamente com as conjunções integrantes que e se. São classificadas conforme a função sintática que exercem na oração. Subjetiva tem função de sujeito em relação à oração principal. Veja o exemplo a seguir. Oração principal: é necessário. Oração subordinada: que você estude. A oração subordinada teve a função de sujeito em relação à oração principal. Nesse caso, você. Geralmente, a oração principal, subjetiva, possui verbo de ligação. Predicativa tem função de predicativo do sujeito em relação à oração principal. Veja o exemplo. Oração principal: o ideal é. Oração subordinada: que você estude. A oração subordinada tem a função de predicativo do sujeito, ou seja, uma característica, uma informação, uma qualidade do sujeito. Geralmente, a oração principal possui verbo de ligação. A predicativa possui sujeito, que nesse caso é o ideal. Logo, a oração subordinada tem a função de predicativo do sujeito, ou seja, uma característica, uma informação do sujeito. Completiva nominal tem função de complemento nominal, ou seja, complementa um nome e é obrigatório o uso da preposição. Veja o exemplo. Oração principal: sinto necessidade de. Oração subordinada: que você estude. Ou seja, a oração subordinada que você estude complementou o nome necessidade e usou a preposição de, que no caso do complemento nominal é obrigatório o uso da preposição. Objetiva direta tem função de objeto direto, ou seja, complementa um verbo e não precisa de preposição. Veja o exemplo. Quero é uma oração principal. Que você estude é uma oração subordinada. Nesse caso, a oração subordinada teve a função de objeto direto, complementando o verbo quero e não precisou da preposição. Nesse caso, objetiva direta, pois tem função de objeto direto. Objetiva indireta tem função de objeto indireto, ou seja, complementa um verbo e é obrigatório o uso da preposição. Veja o exemplo na oração principal. Necessito de. Oração subordinada: que você estude. A oração subordinada complementou o verbo necessito e usou a preposição de, e nesse caso é obrigatório o uso da preposição. Apositiva tem função de aposto. O aposto tem várias funções, inclusive de resumir, retomar, enumerar e explicar o que foi dito. Veja o exemplo. Oração principal: pedi um favor para meus alunos. Oração subordinada: que estudem. Oração subordinada explicou o que foi pedido, um favor.
aposto pode usar 2 pontos ou entre vírgulas. Nesse caso, foi usado 2 pontos. Logo, a apositiva tem função de aposto. Adjetivas, veja a seguir. As orações adjetivas são aquelas que exercem função de adjetivo, ou seja, uma característica, uma informação. São classificadas em explicativa e restritiva, ou seja, 2 tipos. As orações adjetivas são aquelas que exercem função de adjunto adnominal. Ligam-se à oração principal através de pronomes relativos. Explicativa tem a função de explicar e ampliar o sentido de um termo, ou seja, de uma palavra, e possui vírgula. Veja o exemplo. Os médicos, que são profissionais conscientes, merecem nosso respeito. Veja que a oração subordinada ficou intercalada com a oração principal. Lembre-se que a explicativa possui vírgula. Restritiva tem a função de restringir e especificar o sentido de um termo, de uma palavra, e não possui vírgula. Veja o exemplo. Os médicos, que são profissionais conscientes, merecem nosso respeito. Ou seja, a restritiva não possui vírgula. Adverbiais, veja a seguir. As orações adverbiais são aquelas que exercem função de advérbio, ou seja, uma circunstância. São classificadas em causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, proporcional, temporal e final, ou seja, 9 tipos. As orações adverbiais ligam-se à oração principal através de conjunções subordinativas e ou locuções conjuntivas subordinativas. Causal expressa causa em relação à oração principal. Veja o exemplo. Oração principal. As plantas estão secando. Oração subordinada. Porque não tem chovido. A oração subordinada porque não tem chovido expressa causa em relação à oração principal. As plantas estão secando. Comparativa expressa comparação em relação à oração principal. Veja o exemplo. Oração principal. Arrumaram seu escritório. Oração subordinada. Como você arruma? Ou seja, a oração subordinada expressou uma comparação em relação à oração principal. Concessiva expressa concessão em relação à oração principal, uma permissão ou até mesmo uma oposição. Veja o exemplo. Oração subordinada. Embora tivéssemos planejado tudo, oração principal, houve transtornos. Ou seja, a oração subordinada expressou uma oposição em relação à oração principal. Condicional expressa condição em relação à oração principal. Veja o exemplo. Oração subordinada. Se você quiser, oração principal, poderemos ir ao parque hoje. Ou seja, a oração subordinada expressou uma condição em relação à oração principal. Conformativa expressa conformidade em relação à oração principal, ou seja, expressa concordância em relação à oração principal. Veja o exemplo. Oração principal. O livro foi publicado. Oração subordinada. Conforme pedimos. Ou seja, a oração subordinada expressou concordância em relação à oração principal. Consecutiva expressa consequência em relação à oração principal. Veja o exemplo. Oração principal expressou-se com tal firmeza, oração subordinada, que todos acreditaram.
Ou seja, a oração subordinada expressou uma consequência em relação à oração principal. Proporcional expressa proporção em relação à oração principal. Veja o exemplo. Oração principal. Suas histórias vinham-me à memória. Oração subordinada. À medida que eu guardava os livros. Ou seja, a oração subordinada expressou uma proporção em relação à oração principal. Temporal indica circunstância de tempo. Veja o exemplo. Oração subordinada. Quando os gatos saem, oração principal. Os ratos fazem a festa. Ou seja, a oração subordinada indicou uma circunstância de tempo em relação à oração principal. Final expressa finalidade em relação à oração principal, ou seja, expressa fim. Veja o exemplo. Oração principal. Cumpra seus deveres. Oração subordinada. Para que possa exigir seus direitos. Ou seja, a oração subordinada expressou finalidade em relação à oração principal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Caso tenha dicas, sugestões ou queira algum conteúdo de língua portuguesa, inclusive de literatura e produção textual, deixe nos comentários. Até logo! Inscreva-se no canal.